vocês? No vídeo de hoje nós iremos aprender um pouco sobre salvação. Mas para isso, eu e o Juca vamos contar uma história que ele presenciou. Juca! Oi, crianças! Olá, tia Ana! Oi, Juca! Vocês se lembram daquele colega da minha turma que vive criando problemas para mim? O nome dele é Arthur e um dia ele se meteu em uma enorme confusão. Um dia, Arthur e um grupo de amigos entraram numa loja grande, dessas que vendem de tudo, e começaram a passear lá dentro. Então, Arthur teve a ideia de levar para casa alguns bombons e os colocou rapidamente no bolso. Os amigos ficaram com medo, mas logo começaram a achar divertido. Pois é, eles deviam estar achando o Arthur muito corajoso e esperto. E Arthur, quando viu que seus amigos estavam gostando, resolveu encher mais seus bolsos com canetas e outras coisas. O que Arthur não sabia é que uma câmera de televisão filmava tudo o que acontecia na loja e que um segurança já tinha visto o que ele estava fazendo. Na hora que eles estavam saindo da loja, o segurança segurou no braço de Arthur com muita força e perguntou para onde ele estava indo com aquele monte de coisas no bolso. Quando os amigos de Arthur ouviram isso, saíram correndo e deixaram Arthur sozinho. E ele, que era tão valentão, ficou com muito medo. Não sabia o que fazer. Suas pernas tremiam e só conseguia gaguejar, pedindo para o guarda deixar ele ir. Mas o guarda disse que ele só sairia se pagasse tudo o que pegou. Arthur falava que não tinha dinheiro, mas o guarda não queria saber de conversa. Ele estava preso na loja porque não podia pagar o que pegou escondido. Mas sabem quem entrou na loja justamente naquela hora? Foi o Juca. Quando eu vi Arthur, percebi que alguma coisa séria estava acontecendo, pois Arthur estava quase chorando. Eu cheguei perto e perguntei se poderia ajudar. Arthur não podia acreditar. Justo o Juca ali. Arthur pensou que Juca estava querendo rir dele. Afinal de contas, ele era sempre tão malvado com o Juca. Mas percebendo que Juca queria ajudá-lo, contou que precisava de dinheiro para pagar o que havia pegado e sair dali. Eu contei a ele que havia economizado um dinheiro por muitos meses para comprar um jogo, mas que daria todo o meu dinheiro para Arthur. E nesse momento, a única coisa que Arthur conseguia pensar era como Juca podia ser tão bom para ele, sendo ele tão mau. Então, eu paguei a conta e nós saímos da loja. Arthur não conseguia nem olhar para mim, pois sentia muita vergonha. Então, eu aproveitei para falar sobre o amor de Jesus e disse para ele não ficar com vergonha, porque eu também não mereço a salvação. Não mereço ir para o céu. Mas, mesmo assim, Jesus pagou a conta do meu pecado e agora eu posso ir. Arthur não entendeu nada, mas ficou muito interessado em saber que conta era aquela. Foi então que Juca contou que Jesus morreu na cruz para pagar a conta do nosso pecado. Eu expliquei para Arthur que Deus quer que todos nós um dia vamos morar no céu com Ele. Um lugar maravilhoso que Ele preparou para nós. Mas o problema é que no céu não entra o pecado. E todos nós temos pecado. Então Deus, que nos ama tanto, mandou seu único filho para viver aqui na terra e morrer numa cruz para pagar a nossa entrada no céu. Nós não merecemos, mas ele fez isso porque nos ama. Para receber esse presente, que é a salvação de Jesus, precisamos pedir que ele seja o nosso Salvador. Precisamos aceitar o seu presente. Crianças, Juca explicou a Arthur que sem a ajuda de Juca, a dívida dele na loja não seria perdoada. Assim também é com Jesus. Ele já pagou a nossa conta morrendo na cruz, mas é preciso que aceitemos esse presente. Precisamos pedir que Ele venha morar em nossa vida e venha ser o nosso Salvador. Na mesma hora, Ele nos ouve e nos salva, e podemos ter certeza de que um dia iremos morar com Ele no céu. Pois é, tia Ana. Eu disse tudo isso para o Arthur.
Quando terminei de falar, Arthur me disse que queria a salvação que Jesus dá, mesmo que ele tivesse muitos pecados e fizesse tudo errado. Ali mesmo, Arthur aceitou Jesus como seu Salvador. Então eu orei por ele e nós fomos para casa. Que coisa maravilhosa, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma história que está na Bíblia e que tem pessoas que também falavam de Jesus. Para contar ela, eu vou precisar da ajuda da minha Bíblia. A história de hoje é sobre dois missionários que viajaram até Filipos para falar de Jesus. Eles se chamavam Paulo e Silas. A maioria das pessoas daquela cidade não gostou de ouvir eles falando de Jesus e os levou às autoridades, que ordenaram que guardas rasgassem suas roupas e batessem neles com varas. Depois que Paulo e Silas apanharam e estavam muito machucados, foram jogados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para guardá-los com toda a segurança. Ele prendeu os pés deles em 2 blocos de madeira. Mas será que Paulo e Silas estavam chorando de dor ou reclamando? Vamos ler em Atos, no capítulo 16, no versículo 25, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Era quase meia-noite quando Paulo e Silas cantavam, louvando ao Senhor, e os outros presos escutavam. Então, de repente, o chão tremeu, as portas da prisão se abriram e as correntes de todos os presos se arrebentaram. O carcereiro então acordou. Quando viu que as portas da prisão estavam abertas, pensou que os prisioneiros haviam fugido. Ele ficou tão desesperado que quis se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso! Todos nós estamos aqui. O carcereiro, quando viu que realmente todos estavam lá, ajoelhou-se aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou eles para fora e perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. Sabem o que eles responderam? Está na Bíblia, em Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz: Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas falaram do amor de Jesus para o carcereiro e para toda a sua família, e todos eles aceitaram a Jesus como Salvador. Naquela mesma noite, o carcereiro cuidou dos machucados de Paulo e Silas. Depois disso, tanto o carcereiro como a sua família foram batizados. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram muito felizes porque creram em Jesus. Na história que Juca nos contou, Arthur ficou muito feliz porque também aceitou a Jesus como Salvador. Agora, ele queria ser um menino bem diferente. Tudo porque Juca falou de Jesus para ele e mostrou o amor de Jesus com o seu jeito de viver. E você, já entendeu o que precisa fazer para ir ao céu? Muitas pessoas pensam que sendo boazinhas ou ajudando aos pobres serão salvas só porque fazem o bem a essas pessoas. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço das coisas erradas que fazemos. Para ir ao céu, precisamos aceitar Jesus como Salvador. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Se você já aceitou Jesus como Salvador, pode falar dele para alguém da sua família, um colega da escola, para um vizinho. Deus fica muito feliz quando você fala de Jesus e mostra que tem uma vida diferente. Pense em alguém a quem você possa falar de Jesus durante essa semana. E vamos orar pedindo ajuda de Deus para essa tarefa tão importante. É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau, crianças!